Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, com que alegria voltamos ao nosso Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz Espírito, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Você sabe que o nosso programa já realizou a leitura e comentário de 8 livros completos, desde o nosso lar. E estamos agora no livro número 9, Ação e Reação. Na semana passada, nós completamos aquele capítulo tão emocionante em que Silas conta suas tragédias pessoais em outra existência, o que ele fez de errado, e isto para ajudar aqueles 2 perseguidores, aqueles irmãos que foram assassinados por um terceiro irmão, não é? O Antônio Olímpio, e que estavam se vingando por terem perdido a herança sobre o filho do Antônio Olímpio, agora o Luiz. E agora nós vamos ver qual é o efeito no capítulo 10º, também um capítulo lindíssimo. Pega o seu livro e vamos acompanhar a leitura e o comentário, porque o capítulo 10º tem como título Entendimento. Começa a haver então uma aproximação. Vamos ver o que acontece na noite seguinte àquele encontro em que eles se confessaram, não é? Vamos lá. Na noite imediata, em seguida aos serviços rotineiros, Silas nos procurou para continuarmos a tarefa iniciada. Voltamos ao lar de Luiz. Produzimos ali uma conversação comum, sem qualquer referência aos temas do dia anterior, e como que, sintonizados em nossa onda mental de respeito mútuo, Clarindo e Leonel nos receberam com discrição e carinho. A nós, diz André, pareciam os 2 sobremaneira trabalhados pelas ideias que o assistente lhes havia oferecido de forma indireta ao espírito. Em casa do situante ali, o Luiz, não é? O quadro não havia se alterado. Luiz e os amigos conversavam, cavaqueavam. Vamos tirar um cavaquinho de conversa, a gente costuma ouvir falar muito disso assim lá em Minas. Eles cavaqueavam de forma cordial, comentando as pragas do campo, as doenças dos animais, a carestia, a escassez da vida, os negócios infortunados. Entretanto, se os encarnados estavam conversando desta forma, os 2 irmãos espíritos, não é? Demonstravam-se agora claramente desligados deste painel de sombras que os encarnados teciam. Eles nos cumprimentaram com a gentileza irradiante de quem se punha à vontade para nos acolher e olharam Silas com incomum interesse, um interesse desusado, não normal. Adivinhava-se que haviam tomado a confissão do assistente como uma valiosa reflexão. Observando-lhes a metamorfose, a mudança, com evidentes sinais de contentamento, o nosso chefe, o Silas, nem de leve se referiu ao problema do Luiz, nem tocou no assunto do Luiz, e convidou todos nós e os 2 espíritos, com muita simplicidade, com muito tato, com muita gentileza, para nos acompanhar. Silas ia a algum lugar, queria que os outros 2 também fossem. E mostrando a renovação de que se achavam possuídos, os 2 se incorporaram de imediato à nossa pequena caravana. E atendendo à recomendação de Silas, os 2, de mãos entrelaçadas com as nossas, conseguiram volitar. Eles estavam então surpresos, porque emprestando a energia de Silas, Hilário e André, cada um segurando os 2, um do lado do outro, os 2 puderam deslocar-se pelo ar, locomover-se, voando, com uma certa facilidade e segurança. Para nós deve ter sido uma surpresa para eles, não? Já pensou você aí, alguém pega você pela mão, vamos comigo tal lugar, e você... Parece coisa do Harry Potter, né? Dos filmes do Harry Potter. Mas não, é do mundo espiritual. E então eles foram em determinado lugar. Você deve ter imaginado a surpresa agradável
destes dois obsessores que agora estão vivenciando uma experiência que é de um espírito diferente, de um espírito melhor. Vamos ver o que acontece. Para onde que eles foram? Vamos lá? Vamos voltar ao texto. Terminados alguns minutos, chegamos a um vasto hospital de uma movimentada cidade terrestre. Na portaria, um dos vigilantes espirituais dirigiu-se carinhosamente a Silas em uma saudação fraterna, e o nosso dirigente apresentou o vigilante a todos nós de forma muito atenciosa, dizendo: olha, esse aqui é o nosso companheiro Ludovino, que no momento está encarregado da necessária vigilância para beneficiar alguns doentes ligados à nossa vivência, à nossa atenção pelos vínculos da reencarnação. Nós nos abraçamos todos de maneira fraterna. Logo após, o responsável por nossa equipe de trabalho tomou a palavra perguntando a Ludovino: e a nossa irmã Laudemira? Nós tivemos hoje graves notícias. E Ludovino respondeu: é verdade. Tudo faz crer que a pobrezinha sofrerá uma perigosa operação. E aí ele explica por quê. Porque é envolvida pelos fluidos anestesiantes que lhe são desfechados pelos perseguidores da Laudemira durante o sono. A vida uterina dela está sensivelmente prejudicada por uma extrema apatia. O útero não está contraindo, não há sinal de que ele vá produzir o parto de forma natural. E diz Ludovino, o cirurgião vai voltar dentro de 1 hora. E na hipótese dos recursos que ele aplicou não surtirem efeito, vai providenciar uma cesariana como remédio aconselhável. Nosso amigo mostrou uma profunda preocupação que marcou-lhe o semblante habitualmente calmo e disse: uma operação dessa espécie vai lhe acarretar grandes prejuízos para o futuro. Isso porque, de acordo com o programa que foi organizado em favor dela, ela precisará receber ainda mais 3 filhos no templo da sua casa, do seu lar, de modo a utilizar-se deste presente estágio humano com tanta eficiência quanto se torne possível. Disse Silas, ela vai ter que ser mãe de mais outros 3. Se talvez fizer a cesariana agora, isso possa prejudicar as gravidezes que virão. Ludovino, então, fixou um gesto de respeito e disse: por isso, eu acredito que não demos tempo a perder. Silas tomou-nos a dianteira e nos conduziu a uma pequena enfermaria, onde uma jovem senhora se lamentava aflita. Ao lado dela, uma simpática entidade, uma matrona de cabelos brancos, nevados, que tinha a ternura própria daquela que fora mãe da enferma, ali estava velando, atenta, acariciando-lhe as mãos inquietas. Notando a expressão de pavor que os olhos da doente apresentavam em pranto, procurei a palavra de Silas sobre o que é que estava assim causando tão agoniado padecimento. Silas, que não tinha muito tempo, esclareceu prestativo. Nossa irmã, Laudemira, vai ser mãe novamente, em breves minutos. Encontra-se, porém, presa a provas difíceis. Ela esteve por muito tempo em nossa mansão, antes de voltar ao corpo de carne, sempre vigiada por inimigos que ela mesma criou em outro tempo, quando se valeu da beleza física para se acumpliciar com o crime. Bela mulher, atuou em decisões políticas que arruinaram a estrada de muita gente. Padeceu muitos anos nas trevas infernais, entre a carne e a sombra, até que mereceu agora a felicidade de renascer com a tarefa de se restaurar, restaurando também
alguns dos companheiros de crueldade que, na feição de filhos, que agora ela vai ter, vão com ela se levantar para mais amplos serviços regeneradores. Porém, Silas me lançou um expressivo olhar e disse: vamos historiar este assunto mais tarde. Agora é indispensável agir. Então, sob o olhar atento de Clarindo e Leonel, que estavam nos seguindo, surpresos, Silas nos convocou, a Hilário e a mim, diz André, para o socorro imediato. Determinou que nós permanecêssemos os dois em oração. Com a destra colada ao cérebro da doente, Silas começou a fazer operações magnéticas excitantes sobre o colo uterino. Então os dois estavam ali doando energia e Silas, usando as energias, começa a aplicar passes magnéticos que excitavam, que faziam a musculatura se mover. Provavelmente estava retirando os fluidos, aqueles fluidos anestesiantes que as entidades obsessoras atuavam sobre a Laudemira. Então, substância leitosa, conta-nos André, como se fosse uma neblina muito leve, saía das suas mãos, espalhando-se sobre todos os órgãos do aparelho genital de Laudemira. Decorridos alguns minutos de pesada expectativa, surgiram contrações, que pouco a pouco se acentuaram intensivamente. Silas, atencioso, controlou a evolução do parto, até que o médico voltou, o médico encarnado, regressou ao quarto. É claro que ele não registrou a nossa presença, porém, sorriu satisfeito, chamando competente enfermeira. Nesse instante, a cesariana foi esquecida. Vai ser parto normal. O assistente, então, convidou-nos ao regresso, informando-nos mais tranquilo. Ai, que bom! O organismo de Laudemira reagiu brilhantemente. Esperamos que ela possa continuar na obra que lhe compete com o êxito necessário. Nós, então, pusemos-nos de novo a caminho de volta. Leonel, o obsessor mais inteligente, que não nos perdia os menores movimentos, perguntou a Silas, com ar respeitoso, se os trabalhos a que ele, Silas, se dedicava, exprimiam, representavam alguma preparação diante do futuro. Ao que o assistente respondeu sem pestanejar. Ah, Leonel, sem dúvida. Ainda ontem, lembre-se, eu lhes falei dos meus erros de médico, que praticamente jamais eu não exerci a medicina. E comentei o plano que eu tenho de voltar ao mundo e abraçar a medicina no futuro, entre os encarnados, nossos irmãos. Todavia, para que eu mereça essa alegria, essa aventura de tal reconquista, agora eu me consagro nessas regiões inferiores que são hoje a minha morada, eu me consagro ao ministério de aliviar as dores, criando causas benéficas para os serviços que vão vir depois, amanhã, na minha vida. Causas benéficas. E Clarindo, o outro, espantado, respondeu: causas? Causas? Que isso, causas? E Silas, então, continua explicando. Sim, Clarindo, procurando ajudar espontaneamente, além dos meus deveres, que eu tenho que fazer aqui normalmente, na luta pela recuperação moral de mim mesmo, com a bênção divina, eu alongarei, eu aumentarei a sementeira de simpatia em meu favor. E olhando, dirigindo rapidamente o olhar sobre todos nós que estávamos ali ouvindo, ele reafirma em seguida, depois de um pequeno minuto de reflexão, e ele então vai contar: um dia, de acordo com as dívidas que me pedem resgate,
eu estarei novamente entre as criaturas encarnadas. Eu vou tomar um novo corpo. E para pagar minhas culpas, também sofrerei obstáculos e dúvidas, doenças e aflições. Que mãos caridosas e amigas me amparem daqui, em nome de Deus, porque isoladamente ninguém consegue vencer. Ele está então alertando, que ele está semeando, para que quando ele estiver passando pela dificuldade, essas almas que se sintam, que tenham se sentido amadas, atendidas, curadas, tratadas por ele, possam erguer a Deus pedidos em favor dele. Uma vez que, como ele disse, ninguém consegue vencer sozinho. Todos nós precisamos uns dos outros. Todos os filhos precisam de dois pais para nascerem, não é mesmo? Ninguém nasce sozinho. Ninguém cai do pé como se de repente aparecesse na superfície da terra. Todos nós, desde o começo, precisamos uns dos outros. E é o que ele está falando. Eu estou ajudando agora porque eu quero ser médico, mas eu terei que sofrer doenças, eu terei problemas, eu terei dúvidas. E quando eu estiver passando por isso, aqueles que estão agradecidos nesta teia de amor espalhado, estarão me ajudando, me dando força, estarão orando a Deus por mim. Olha que bonita orientação que ele está dando para os outros dois. Vamos voltar ao texto, vamos lá. E para que braços amorosos se apresentem e se estendam para mim mais tarde, é imperioso que eu movimente agora os meus braços no exercício voluntário da solidariedade. Eu tenho que usar meus braços para ajudar, para que no futuro os braços que receberam a minha ajuda se estendam para mim. André está dizendo que o ensinamento era precioso, não apenas para os dois perseguidores que registravam perplexos, mas também para nós, que reconhecíamos mais uma vez a infinita bondade do Supremo Senhor, que, ainda mesmo nos mais tenebrosos ângulos da sombra, nos permite trabalhar pelo incessante engrandecimento do bem, como o abençoado preço da nossa felicidade. Enquanto volitávamos de volta, Hilário, antecipando-me na curiosidade, inclinou a conversação para o caso de Laudemira. Por acaso, o seu Silas, a Laudemira, é assim, o senhor conhece faz tempo ela? Ela, por acaso, teria assumido compromissos tão graves para com a maternidade? Que papel os filhos representavam junto dela? Eles seriam credores ou seriam devedores? Silas sorriu complacente para essa argumentação assim, uma atrás da outra, como se fosse um tiroteio, não é? E então explicou. Eu acredito, Hilário, sem dúvida, que o processo redentor de nossa amiga serve como um tema palpitante nos estudos de causa e efeito que vocês vão acumulando. E depois de uma longa pausa para consultar a sua lembrança, prosseguiu dizendo, olha, não podemos assim, de uma forma rápida, mergulhar com pormenores no passado que diz respeito à nossa irmã. Nem eu posso cometer qualquer indiscrição, abusando da confiança que a mansão me outorga no exercício de meus encargos. Porém, vejam só a discrição, o cuidado que ele trata da vida de uma outra alma. Porém, diz ele, a título de nossa edificação espiritual, isso aqui não é fofoca. Eu não vou contar as coisas. Ah, você sabe o que foi que ela fez? Olha que tranqueira de mulher que ela foi. Não. Ele vai comentar o caso para a edificação daqueles que estão ouvindo, para que possamos todos aprender, que é o nosso caso. Nós vamos aprender com os erros alheios, não para saborearmos a fraqueza, mas para evitá-la em nós mesmos. Então disse o Silas, a título de nossa edificação espiritual, posso lhes adiantar que as penas de Laudemira, atualmente,
são produto, são resultado, são efeito de pesados débitos que ela contraiu há pouco mais de 5 séculos, há pouco mais de 500 anos. Ela era uma dama de elevada situação hierárquica na corte de Joana II, rainha de Nápoles de 1414 a 1435. E ela possuía 2 irmãos de sangue que a apoiavam em todos os planos loucos de vaidade e de domínio. Ela se casou. Porém, sentindo que a presença do marido era um entrave às suas leviandades que marcavam o seu caráter, acabou constrangendo, convencendo o marido a duelar-se com o punhal dos seus favoritos, arrastando-o para a morte. Ela sabia que os favoritos dela tinham mais destreza, mas ela foi falando com o marido: eles me ofendem, você não pode deixar isso, é a minha honra, é a honra da sua mulher. Aquela conversa toda para fazer o sangue subir na cabeça do tonto e o tonto querer se bater lá no punhal para ir, e morreu. Ela sabia que isso ia acontecer. E era o plano dela. Agora, viúva e dona de bens muito consideráveis, ela cresceu, aumentou o seu prestígio, porque ela favoreceu o casamento da rainha, que era a então viúva de Guilherme, duque da Áustria, com Jaime de Bourbon, o conde de La Marche. Ela favoreceu, ela aproximou, ela foi a alcoviteira da coisa, né? Desde aí, ela se tornou mais associada às aventuras da sua soberana. E ela confiou-se a prazeres e dissipações, gastos, esbanjações, nos quais perturbou a conduta de muitos homens de bem e arruinou as construções domésticas, elevadas e dignas, de várias mulheres do seu tempo. Acabou com a família de muitas mulheres, arrastou maridos para o vale das depravações. Com isso, ela menosprezou sagradas oportunidades de educação e de beneficência que lhe foram concedidas pela bondade celeste. Aproveitando-se da nobreza precária, porque é transitória, precária nesse sentido, a nobreza na terra é apenas um título por alguns anos, e ao invés de fazer aquilo que ela podia, educar, ajudar as pessoas, ela se desvairou na irreflexão e no crime. Desta forma, foi assim que quando desencarnou, no ponto mais alto da sua opulência material, no fastígio, nos meados do século XV, ela desceu a medonhas profundezas infernais, onde padeceu o assédio de ferozes inimigos que não a haviam perdoado os delitos e as deserções. Sofreu por mais de 100 anos consecutivos nas trevas densas, na região inferior, trevas densas, conservando a mente parada nas ilusões que lhe eram próprias, voltando ao corpo físico por 4 vezes sucessivas, graças às concessões de amigos do plano superior, em cruciantes problemas expiatórios, no decurso dos quais, na condição de mulher, embora abraçando novos compromissos, experimentou pavorosos vexames e humilhações da parte de homens sem escrúpulos que lhe asfixiavam todos os sonhos. Ouvindo essa história escabrosa, Hilário perguntou: seu Silas, escuta, mas cada vez que ela saía da carne depois da morte, nessas 4 existências a que o senhor se refere, ela continuava ligada às sombras? Ela voltava para aquelas trevas densas? E o assistente responde: ora, Hilário, como não? Quando a queda no abismo é de longo curso, ninguém sai dele num pulinho, num salto.
ela naturalmente entrava pela porta do túmulo nas trevas e saía das trevas pela porta do berço, transportando consigo desajustes interiores que ela não conseguiria sanar de um momento para outro. E então Silas, ouvindo isso, respondeu: mas se a situação era assim, sem alterações, para que voltar para o corpo físico? Não bastaria deixá-la sofrendo aqui na dolorosa purgação, neste lado, sem renascer na esfera carnal? Não era melhor? Se não adianta, que fique aqui sofrendo. E Silas acrescentou paciente: a sua observação é compreensível, eu entendo. Entretanto, Hilário, nossa irmã, com o amparo de dedicados companheiros, voltou ao pagamento parcelado das suas dívidas, reaproximando-se de credores que estavam reencarnados. Ela voltou a ficar junto de seus credores reencarnados. Não obstante, apesar de mentalmente estar unida aos planos inferiores, desfrutando a bênção do esquecimento temporário. Ela, quando nasce, esquece do que ela foi, do traste que ela já tinha sido, das coisas erradas que tinha feito. Ela podia voltar a conviver com pessoas a quem ela ia voltar a ajudar, a fazer o bem, graças a esse esquecimento temporário. E com isto, lhe foi possível angariar preciosa renovação de forças. Isso a ajudou. Então Hilário pergunta: então ela sempre conseguiu pagar um pouquinho, de alguma sorte, os débitos em que ela se emaranhou? Ela pôde pagar alguma coisa, então? E o Silas respondeu: sim, Hilário, de alguma sorte pagou, porque padeceu tremendos golpes no orgulho que ela trazia endurecendo o seu coração. Por esse lado ela pagou. Porém, ao lado deste pagamento, contraiu outras dívidas, Hilário. Uma vez que, em algumas ocasiões, ela não conseguiu controlar a aversão instintiva que ela tinha dos seus adversários, aos quais ela foi colocada para trabalhar junto, como empregada, devendo obedecer e trabalhar, chegando ao infortúnio, à desgraça de afogar uma criancinha que estava dando seus primeiros passos para ferir a patroa, a dona da casa em que ela servia de ama. Com isso, tentando se vingar das crueldades que a sua patroa lhe infligia. Olha que coisa boa, não? Que gente legal. Coisa assim. Ela pagava porque sofria as humilhações, as vergonhas, uma nova vida de dificuldade. E ao mesmo tempo, o que ela fazia? Vou matar esse moleque porque a mãe dele não presta. A mãe dele é uma coisa ruim, fica me pisando. Vou matar essa criancinha. Então, se por um lado ela pagava, por outro lado ela se endividava, tentando se vingar das crueldades. Aí diz Silas, depois de cada desencarnação, ela voltava habitualmente às zonas purgatoriais de onde ela tinha vindo, com alguma vantagem no acerto das suas contas, mas não com valores acumulados, com valores aumentados, que são indispensáveis à libertação das sombras. Porque todos somos tardios na decisão de pagar os nossos débitos até o integral sacrifício. Nós levamos tempo para pagar. A gente quer pagar de pouquinho, e ao mesmo tempo a gente fica arrumando mais dívida, né? Aí Hilário continua perguntando: contudo, seu Silas, sempre que ela voltava à esfera espiritual, de certo ela contava com o auxílio dos benfeitores que lhe ampararam, que lá estavam amparando os destinos, embora se demorasse na treva mental, não é mesmo? Ah, exatamente, disse Silas ao Hilário. Ninguém está condenado ao abandono. Vocês não ignoram que o Criador atende a criatura através das próprias criaturas. Tudo pertence a Deus. E Leonel
que estava ouvindo tudo isso, preocupado, depois dessa frase que tudo pertence a Deus, perguntou de forma assim muito percussiente: "Ô, seu Silas, mesmo o inferno pertence a Deus?" O assistente sorriu e respondeu: "Leonel, o inferno é obra nossa, genuinamente nossa. Mas vamos imaginá-lo assim, como se fosse uma construção indigna, uma construção calamitosa que a gente tenha feito num terreno da vida que é de propriedade de Deus. O terreno é de Deus e nós construímos um casebre. Tendo abusado de nossa razão e nosso conhecimento para gerar aquele monstro no espaço que era de Deus, nos compete a obrigação de destruí-lo, para edificar naquele mesmo lugar o paraíso, para que ele não fique mais ocupando indevidamente o que é de Deus, somente alguma coisa boa pode ser construída ali. Para isso, o infinito amor do Pai Celeste nos ajuda de múltiplas maneiras, a fim de que possamos atender à perfeita justiça. Entendeu? E aí, André Luiz comenta: a explicação não podia ser mais clara. Entretanto, Hilário parecia interessado em dirimir qualquer dúvida e talvez por isso perguntou novamente: "Você, seu Silas, considera possível que nós venhamos a saber quais seriam as existências de Laudemira antes de haver ingressado na corte de Joana II? Poderíamos investigar?" E Silas, tolerante, respondeu: "Sim, será muito fácil conhecê-las. Porém, não nos convém, neste simples estudo, efetuar essa tentativa, porque o assunto em si reclamaria largas cotas de atenção e de tempo. É suficiente, Hilário, que nós pesquisemos a condição referida para definir-lhe as lutas redentoras de agora. Porque nossos estágios em qualquer posto superior, de eminência, de superioridade social no mundo, seja no campo da influência, das finanças, da cultura, da ideia, estes pontos servem como pontos vivos de referência da nossa conduta digna ou indigna, no usufruto das possibilidades que o Senhor nos empresta, designando com clareza nosso avanço na direção da luz ou nosso aprisionamento maior ou menor nos círculos das trevas, pelas virtudes conquistadas ou pelos débitos assumidos." É fácil a gente chegar a conceituar as pessoas famosas, as que estiveram em pontos de realce, pelos frutos. Jesus dizia isso, né? "Pelos frutos os conhecereis." Mas não é conveniente que a gente faça isso agora, porque isso exige muito esforço e nós estamos atendendo aos momentos desta hora. Aí, André Luiz continua dizendo: "A conceituação luminosa de Silas era verdadeiro jorro solar em meu entendimento. Ainda assim, meu companheiro, o Hilário, insistiu: Bem, seu Silas, veja só. Apesar dos seus valiosos conceitos que já foram aqui explicados, quanto à memória nas regiões inferiores, será interessante saber se Laudemira, antes da atual reencarnação, chegava a se lembrar com nitidez desses estágios pelos quais ela passou nas provações a que se refere. Será que ela sabia tudo o que tinha acontecido? Será que ela tinha ideia antes de voltar ao corpo físico? E o Silas, com muita tolerância, disse: Olha, Hilário, eu estou na mansão há 8 lustros. Lustro é um período de 5 anos. 5 anos vezes 8 são 40. Eu estou na mansão há 40 anos. E eu acompanhei Laudemira desde a internação dela em nossa casa há precisamente 30 anos. Ela havia terminado a existência última na Terra no início deste século.
e havia atravessado longos padecimentos nas esferas de baixo nível. Ingressou em nosso instituto, demonstrando terrível demência, e submetida à hipnose, revelou os fatos que eu acabei de contar a vocês. Fatos estes que constam naturalmente da ficha, olha só, hein? Naturalmente constam da ficha que lhe define a personalidade no arquivo das observações que nos orientam. Nossos instrutores, porém, não julgaram necessário recuar muito mais para trás na memória, pelo menos por enquanto, para que eles pudessem lhe prestar auxílio. Agora, eu sei que Laudemira, conturbada como se achava, não dispunha de forças para ela mesma fazer qualquer rememoração durante a vigília comum, mesmo porque foi trazida a esta encarnação atual sob a proteção, sob os auspícios, os cuidados de benfeitores que velam pela nossa organização, ela ainda mentalmente sintonizada com os laços menos dignos do caminho que ela escolheu. Agora, nesta vida, ela deve receber 5 de seus antigos cúmplices na queda moral, para reerguer-lhes os sentimentos na direção da luz, em abençoado e longo sacerdócio materno. Do seu êxito neste processo encarnatório atual, dependerão as facilidades que espera ela recolher no futuro, para libertar-se definitivamente das sombras que ainda lhe ofuscam o espírito. Pois, se conseguir formar 5 almas na escola do bem, terá conquistado o enorme prêmio diante da lei amorosa e justa. O problema de Laudemira, debatido em nosso regresso, valia por preciosa contribuição no tema causa e efeito que nos decidíramos estudar. E reparando em que a nossa curiosidade se deteve, já satisfeita, Silas voltou-se com mais carinho para Leonel e Clarindo, procurando sondar os ideais. Por certo, para conhecer-lhes naturalmente as esperanças, ele, Silas, se referiu aos seus próprios anseios quando os trabalhos médicos no futuro estão nos seus projetos. Não pretendia perder tempo. Tinha agora a sede de aprender e de servir, para ir em busca do campo humano com os melhores valores do espírito, que se lhes exprimiriam na mente quando encarnado no futuro, em forma de uma tendência, de uma facilidade na chamada vocação inata. Silas então buscava exercer a medicina no mundo espiritual como ele podia, para que quando ele reencarnasse isso estivesse fácil para ele. Então Silas contou isto. E os 2 irmãos, Clarindo e Leonel, sabiamente tocados pela palavra do amigo, que lhes havia ganhado a confiança, sentiam-se agora mais à vontade. A confissão do assistente e o exemplo de humildade que nos fornecera espontâneo havia lhes penetrado profundamente. Então agora, e você, Leonel, e você, Clarindo, eu vou querer ser médico, estou me esforçando. Por acaso vocês não têm nenhuma, nenhuma vocação? Vocês não guardam nenhuma vontade como espírito, como seres? Vocês não sonhavam em fazer alguma coisa? A partir daí, Silas começa a tocar o íntimo de cada um dos 2. Mas, aqui já fizemos muito, entendendo o caso da Laudemira. Você viu? 500 anos, 4 reencarnações, ainda presa às ligações trevosas, aos espíritos que a perseguiam, tendo espalhado mal por todos os caminhos por onde andou. E vejam quanto custa. Agora terá que ser mãe e reabilitar 5. Você acha que o filho que nasceu na sua casa é um favor da divindade?
Você acha que caiu ali por acaso, você não tem nada a fazer com ele a não ser dar comida? É um leitãozinho para você engordar? Você acha que é isto? Veja o caso da Laudemira. Pode ser que você não tenha passado na vida anterior pela situação que ela passou na corte da Joana II. Mas olha, se nós estamos num planeta como a Terra de prova e expiação, é porque a gente não foi boa coisa. E nós não fizemos só coisas bonitas. E nós temos que ajudar os que estão conosco a que eles se reergam, a fim de que nós também nos reergamos. Pense nisso. Olhe para a maneira como você cria seus filhos e veja em cada um deles um alvará de soltura da cadeia, se você fizer bem feito. Agora, se você não fizer bem feito, é mais uma barra de ferro na sua cela, pela culpa de você não ter se empenhado, não na melhora do conforto físico, mas na melhora do espírito, da alma, porque eles são espíritos que pertencem a Deus, eles não são teus, eles foram te entregue em confiança para ver o que você faz. São aqueles talentos, lembra da parábola dos talentos? O que você fez com o talento que Deus te deu? Enterrou ou multiplicou, fazendo eles se tornarem melhores? Nós vamos então ver o que Clarindo e Leonel vão contar para a gente no próximo programa. A gente tem muita gratidão por tudo que vocês nos têm enviado de mensagens e esperamos que vocês possam também compartilhar, fale para os seus amigos, dê joinha, porque cada vez que vocês fazem isso, os vídeos são melhor avaliados pelo YouTube, são melhor vistos, são espalhados com mais riqueza para muitos outros. E olha, gente, isto daqui tem tudo a ver com o que nós somos, com o que nós estamos fazendo e com aquilo que nós vamos esperar depois da vida física. Ação e reação. Pense nisso. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Espero você no nosso próximo programa e até lá com muita paz.